aqui para que na próxima semana a gente comece o nosso estudo às 18 horas. O Paulo Nagai tem dificuldade de chegar aqui às 17h30, então nós vamos fazer às 18, de 18 às 19 horas. Vamos lá. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. Então tem um capítulo do livro Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, falando sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. Que ação prática temos que fazer para disciplinar o pensamento, reformar o caráter? Então, antes da resposta ali, vocês aí podem pensar um pouco e responder. Que ação podemos fazer, né? Bom a sala cheia, né? Para disciplinar o pensamento e reformar o caráter. Hã? A oração é uma delas. O que mais? Talvez você esteja escutando isso pela primeira vez. Então, na verdade, nós somos o que pensamos. Leon Denis tem uma frase que é a seguinte: diga-me o que pensas que eu vos direi com quem andas. Então, o teu pai, tua mãe, meu pai, minha mãe, educou a gente assim, né? Diga-me com quem andas que eu vos direi quem és, né? Aquela frase antiga. Mas, na verdade, tudo começa no pensamento, é pelo pensamento que você atrai. Então, se você gosta, os seus desejos, você gosta, por exemplo, de tomar cerveja no bar, de tomar sua cachaça no bar. Quem é que vai para o bar? Vai padre para tomar cerveja e cachaça contigo? Vai o pastor? Ou vai quem gosta de beber cerveja vai quem gosta de beber cerveja e beber cachaça com você? Então, seja lá o que for, você vai usar droga. Eu peguei dois aspectos negativos. Com quem que o drogado anda? Com quem se droga. E o mundo espiritual, ele é atraído por você. Na verdade, você que é o responsável pelas companhias espirituais que possui. Você tem um anjo da guarda, você tem um protetor. Todo mundo tem. Tem Jesus, tem Deus acima de tudo. Mas ele não pode fazer nada se você faz as suas escolhas. Quando você pede ajuda, você entra em sintonia com ele. Mas se você se compraz naquilo que você faz, vai ter companhias tanto encarnadas quanto desencarnadas para aquilo que você faz. Então ele colocou ali a oração, o que mais? Uma leitura edificante, né? Uma leitura edificante. O que mais? A música elevada, a arte de modo geral, né? No campo das artes. O que mais? A própria disciplina também, né, assim, no dia a dia, andando com as pessoas, ou agindo de maneiras boas, corretas, você consegue. Agindo no bem. Você consegue ter um pensamento. Né? Exatamente. Melhora o teu pensamento, não, melhora o teu caráter, para você estar sempre com os pensamentos, buscar sempre pensamentos. Pois é. Melhora a vibração. Não é isso? A base é o pensamento, porque você não para de pensar. O pensamento, para mim, eu acho, o pensamento ele é algo de muita importância. Muitas das vezes, o pensamento ruim, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento ruim, ela está pensando só para ela. Então, ela quer fazer algum mal ou faz algum mal. E ela não normal, ela não age. Então, o mau caráter, o pensamento do mau caráter é perigoso, porque você não sabe o que a pessoa, você não está lendo o que a pessoa está pensando. Você podia sentar aqui, ó, do lado dele ou na frente, sabe, porque o microfone não pega você. Aqui mais para frente pega melhor ainda. Então um pouquinho, senta aqui na frente. Você e o Maurício, ó, sentado aí, ele pega bem ali o microfone. Ó, ele colocou bem. A base então de tudo é o pensamento, porque você não para de pensar. Se você não para de pensar, você tem que pensar bem. Se eu estiver pensando besteira, bobagem, seja o que for,
eu vou atrair besteira e bobagem. Se eu estiver pensando em coisa elevada, eu vou atrair coisa elevada. Então, olha só, Jesus recomendou assim na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele não disse, livra-me da tentação. Não, ele não falou, ele falou, livra-me do mal. Não me deixes cair em tentação. Porque a tentação, ela faz parte do teu desenvolvimento. A tentação está no teu pensamento. Ele não pode livrar você do seu pensamento. É a prova. Nem Deus. Né? E por que a gente é tentado? Antes de chegar lá nas questões que ele vai falar, por que nós somos tentados, hein? Qual o objetivo da tentação? Prova. Deus sabe, mas os espíritos sabem também. Sabe? Sabe. Tem uma pergunta ali do livro dos espíritos. Qual é a pergunta ali? Vê se não é a 712A. Eu fiz essa pergunta porque pensava que na hora que você fosse fazer uma oração ou fazer uma reza, tinha que estar falando. E aí depois eu descobri, isso atrás, que não, você pode fazer suas orações sem estar falando, que Deus está ouvindo, está escutando, é isso? O que Jesus recomenda? Vê se era 712A. A vibração eleva. Olha aí, qual o objetivo da tentação? Olha bem alto ali, Tiago. Desenvolver sua razão, que deve preservá-la do excesso. Olha só, o objetivo da tentação é desenvolver a razão e preservá-la dos seus excessos. Eu queria que você olhasse para saber que está aí, certo? O objetivo da tentação, qual o objetivo da tentação? Desenvolver a razão e te preservar dos excessos. Qual o objetivo da tentação? Que você guardou. Desenvolver a razão e preservar dos excessos. Pois é. Então, você é tentado, por exemplo, a cobiçar a mulher do outro, a do seu vizinho. Então você começa a ficar, a tentação vem na sua cabeça. Aí o que vai acontecer com isso? Você vai raciocinar, eu não devo fazer isso. Olha, eu não queria que fizesse isso comigo, então eu não vou fazer isso com o vizinho. Então você está desenvolvendo o quê? A razão. A razão. O Emmanuel tem uma frase, que é a seguinte frase. É uma pena, né? Não estarem aqui todos os médios. O Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte. Mas, Nilton, é porque o pessoal está todo lá naquela sala. É. Eu vou passar para as 18 horas que já vai melhorar. O Emmanuel tem a seguinte frase, que ele diz o seguinte: um passarinho pode voar em torno da tua cabeça. Agora, daí ele fazer ninho, aí é contigo. Só se você deixar. Tá. Porque o pensamento vem. Você tem que discernir. Quer dizer, nem sempre dá para discernir. Só se prestar muita atenção. Mas tem pensamento que te é sugerido e tem pensamento que brota da sua mente. Brota de você. Quando que o pensamento brota da minha mente? Quando ele me é sugerido. Tem a intuição, tem a inspiração. Na intuição fica muito difícil. Na inspiração, se prestar bem atenção, ou é vice-versa, como está no livro dos médios, você consegue discernir. Mas o fato importante não é você saber se veio ou se brotou de você. O importante é o que você faz com esse pensamento. Eu posso te fazer um convite, bom ou mal. Você tem um livre arbítrio, que é uma outra potência da alma, de aceitar o meu convite ou não. Como a gente é inferior, se fosse Jesus falando, só ia falar coisa superior. Eu que sou inferior, a gente acaba falando as coisas do homem mais próximo da inferioridade como eu. Vamos assaltar um banco? Aí está você, meu parceiro, Maurição e o Tiago. Eu, cabeça. Vamos assaltar, vamos sentar aqui, vamos reunir. Vamos traçar plano. Vocês vão aceitar ou não?
Maurício diz assim, não, eu estou fora, não quero isso para mim não, que é isso? Estou fora. Mas Tiago e Alexandre, não, vamos embora, vamos fazer isso. E quando eu começo a planejar, o mundo invisível se aproxima. Aí tem aquela questão, influenciam os espíritos em nossos pensamentos? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Resposta, muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Aí você, olha só, você engaria uma força grande. O pensamento é uma grande potência. O pensamento é de uma força incrível. O homem não sabe lidar com ele. E você não usa toda a tua força do pensamento, você usa muito pouco. Tem dados aí que não é doutrinário, que você usa no máximo 12% da sua capacidade. Então você tem aí, né? Não posso avalizar esse percentual, tá? Ó. Então você precisa disciplinar. A base é o pensamento. Antes do pensamento, você tem a vontade. É a vontade, a mola mestra para você disciplinar o teu pensamento. Você tem que ter vontade. Não, eu não quero pensar assim. Eu fui para casa, eu deitei. Quando vem algum pensamento na sua cabeça, mal, significa que você tem coisas a resolver dentro de você ainda. Senão, não vinha pensamento nenhum. Ali naquela disciplina, aquele caráter, aí tem uma palavra que é tudo aquilo que o senhor está falando, que são as consequências. Se você não desenvolve um bom caráter e você não tem uma disciplina positiva, se você tem uma disciplina positiva nos seus pensamentos, tu não vai aceitar o roubo, porque você tem as consequências. Se você não tem se você não tem caráter, não tem uma disciplina no teu caráter, você acaba aceitando, porque você sabe das consequências, sabe que vai ter consequência, mas não dá o teu caráter. Eu posso ser morto, eu posso ser preso. E ele pensa o quê? Poxa, isso é grave, se morrer por um assalto, é perigoso, tem suas consequências. Não é verdade? Tem. Nesse capítulo do Evangelho que a gente leu aqui, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós lemos causa das aflições atuais. Tem a causa das aflições anteriores. E lá na frente tem a questão tem o mal e o remédio. Ele diz que o mal não está no ato em si. O mal está na consequência dos atos. É isso que você está falando. O mal está na consequência. Você pratica o mal, você faz o mal. Aí tem a consequência. Vai prejudicar Aí alguém. é que é o mal mesmo. Tá? Então vamos lá. Pergunta ali. Que ação prática temos que fazer para disciplinar o pensamento e reformar o caráter? Então vocês falaram aí. A oração, a leitura edificante, as artes, o estudo, o cumprimento do dever, como você falou, né? Resumindo, então vamos aqui à resposta. Tá aí? Então vai. Sobe um pouquinho. Comentário de Allan Kardec na pergunta 685A, edição FEB. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então ele começou a falar da resposta, a educação. A educação que você tem. Então, isso daí está depois da lei do trabalho. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, depois que termina a lei do trabalho, tem um comentário de Kardec. A educação, há um elemento que se costuma fazer pesar na balança e sem a qual a ciência econômica
não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Se você tiver pais que te eduquem, poxa, bons exemplos, né? Serem seguidos, né? Você tem teorias, várias teorias. A gente já ouviu falar que o homem é o produto do meio. Isso não é verdade. Isso não é verdadeiro. O meio influencia muito. Você foi educado na rua, como a gente vê essas crianças aqui das comunidades o dia inteiro na rua, o meio influencia. Mas se aquele espírito que está ali, ele tiver vontade, ele vence o meio. Quantos espíritos elevados venceram o meio? Quantos espíritos pobres? Dr. Bezerra de Menezes foi pobre. Leon Denis, pobre, ajudava o pai na construção. Tantos espíritos que vieram da pobreza. Então o meio influencia muito. Agora, se você tiver uma educação que te conduza, poxa. Você vai ter mais gente com bom caráter, melhor do que não. Né? Isso também, às vezes as pessoas são muito bem educadas, tiveram condições maravilhosas, mas no meio do caminho começa a ter um desvio de caráter, né? Eu não sei se o caráter, um desvio de caráter, eu não sei se isso é uma doença, se o cara já nasce com aquilo, ou se é um espírito que, não sei, que forçou, porque tem pessoas que são muito bem educadas, uma família maravilhosa, é educada, mas vai chegando a uma certa idade, eu não sei, começa a fazer coisas tudo ao contrário daquilo que aprendeu. Isso é do espírito. Acontece um pouquinho? Acontece, é do espírito. Vamos lá em frente. Querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, pode ser prova ou expiação, né? Hã? Pode ser uma prova ou uma expiação. Ele tem o livre-arbítrio e usou mal o livre-arbítrio. Aí, Alguns exemplos às vezes tem, os pais dão tanto carinho para os filhos, alguns filhos chegam no final, abandonam os pais. Não é verdade? Aí ele Os pais colocou ali, ó. de forma não é? Então não deixa de ser um desviozinho de caráter. Que ação prática temos que fazer para disciplinar o pensamento? Que ação prática temos que fazer isso aí? Resposta. oração, leitura. Aí nós já passamos. Comentário de Kardec. Isso aí a gente acabou de fazer, né? Era aqui, porque eu virei de cabeça para baixo. Essa aqui. Continua o comentário de Kardec. Continua. Considerando-se a aluvião de indivíduos. Sabe o que é aluvião? Aluvião é aquela terra que desaba dentro do rio. Erosão, né? É erosão. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias, vê o que significa aluvião, É Tiago? isso mesmo, são lançados na torrente. Que são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Essa daí é a sequência daquela resposta que a gente estava vendo lá. Então, olha só, quantas pessoas são lançadas. Você que trabalha com homens rudes na construção civil. Você é engenheiro, né? Então, o nosso amigo Alexandre aqui está sendo divulgado para o mundo inteiro, hein? Quem precisar de um engenheiro, Alexandre disse que vai até Portugal, Japão, Austrália. Então, o Alexandre é engenheiro, trabalha na construção civil.
está nos ajudando aqui na construção do nosso prédio. E com ele tem alguns homens trabalhando, tem que ter. Eu toda hora eu vou lá na obra, tem lá o quê? Uns 10, 12 homens, né? Uns 15. São rudes, né? Olha, são rudes. Eu vejo esse princípio aí de educação, por exemplo, a questão da higiene. Tem um banheiro lá. Cara, eu não gosto de entrar nem passar na porta do banheiro. E olha que no início eu falei, mas desisti, não adianta. Olha lá. Eles não têm. E sair dali, eles vão para a casa deles na comunidade e eles foram criados soltos. E são bons, são de bom coração, são trabalhadores, são obedientes, né? São obedientes. Então você vê que esses aí ainda são trabalhadores. E aqueles que são preguiçosos, que não querem trabalhar, que dão para o crime, que vão para o crime, que fazem um mal à sociedade, a eles mesmos e à sociedade. Olha, é um aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, entreguem aos seus próprios instintos. Serão de espantar consequências desastrosas que decorrem? Viu lá a palavra consequência que eu tinha falado antes, que é A consequência, é isso aí. Você estava certo. consequência é que Porque, por exemplo, a gente, falei para vamos colocar aqui o azulejo à altura de 1,40 m pelo menos, rodando tudo, botando ali. Porque eu vou pintar 10.000 vezes, como acontece aqui. Eles não têm. E aqui é que eles estão sendo educados. Hoje eu ouvi a Adilane, eu peguei parte da conversa ali, mas ela estava se referindo a uma pessoa. Nós estamos aqui há 5 anos e tem gente que nos acompanha desde o princípio. Aí ela falou, agora que a gente está vendo alguma mudança. Agora. Então, aí ele disse assim, há de se espantar? Não tem educação. A própria, ele está falando de educação moral, né? A própria escola hoje, que é uma fonte de formação intelectual, tem trabalhado contra a formação moral. Atiçando, como é que se chama? Atiçando instintos, né? Atiçando, tem um outro nome que eu queria usar. Estimulando instintos sexuais, instintos em crianças. A gente tem visto aí uma corrente grande. A gente vê o estímulo ao uso de drogas nas faculdades. Vai longe não, eu estava vendo um filme do Walt Disney. O Walt Disney estava lá, na penúltima cena assim, os dois caras que eu considerava amigos se casando e se beijando na boca. Aí eu com a minha filha olhei para ela e falei, meu Deus do céu. Pois é. Eu não sei se ele lembra, porque ele já morreu há muito tempo, né? Agora são essas pessoas novas que assumiram. Então, a própria instituição que deveria formar intelectualmente o homem está formando o caráter para o lado instintivo do ser humano. Hoje a gente está vivendo um momento muito difícil. Então, quando essa arte de trabalhar o caráter for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem de previdência para consigo mesmo, para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Quando o homem tiver consciência da reencarnação, de que você não morre, você continua vivo no mundo espiritual e tem as consequências de tudo que você faz no mundo espiritual, e depois a reparação, porque você retorna à carne, você só repara na carne, você vai colher tudo que você plantou. Olha a educação formando o teu caráter. Você já não vai desviar, você já não vai ser desonesto, inicialmente por medo, depois por fazer força para não cair na tentação, e depois a conquista. Você simplesmente venceu. Eu tenho certeza que aqui, se eu esquecer a minha carteira aqui, ó, ele está com a carteira dele ali, ó,
Tá com muito dinheiro aí nessa carteira aí, Maurício? 2 milhões. 2 milhões? Deixaria. O salário saiu agora, né? Saiu essa semana. Tá ali. Se ele esquecer aí, naturalmente a gente vai pegar. Alguém esqueceu e Maurício estava sentado aqui. Maurício, nem vai passar, né? Porque isso é uma conquista. Agora, se eu pegar, caraca, eu tô duro, dou uma abertura ali, pô, Maurício deu mole, tá aqui. Pego ou não pego? Não vou fazer isso não. Estou na casa espírita, já estou estudando, eu sei que eu não devo fazer isso. Maurício, olha aqui a tua carteira. O trabalho está fazendo. No primeiro caso, o trabalho está pronto, conquista. No segundo, o trabalho está sendo feito. Você está no processo. Eu lembro quando você falou isso para as assistidas, a tua decepção, que o teu rosto caiu assim. Foi. Eu fiz essa pergunta aqui para as assistidas. Você achou um negócio, uma carteira de dinheiro, o que você vai fazer? Eu pego o dinheiro para mim e jogo a carteira fora. Um montão. Não, perdeu. E se você souber quem é o dono? A gente não acredita, né? A gente olha na hora, elas estão brincando. E se você souber quem é o dono? Olha lá, é o que ele está dizendo. Aluvião de indivíduos jogado. E se você souber quem é o dono? Aí a pessoa, talvez eu entregue, não. Perdeu. Eu pego o dinheiro para mim, achado não é roubado. Achado não é roubado. Deus que me deu, deixa Olha, eu fiquei de boca aberta. E olha que estão aqui na evangelização um tempão. Já tá Tem uma que vem aqui, toma o passo de cura, está sempre aqui. Eu falei, ela vai liderando. Ela foi sincera também, né? Ela foi sincera. Então você vê quanto trabalho tem para se fazer aqui na comunidade. Se ele esqueceu e eu pegar, e já era, esse caso aí, não, perdeu o problema do Maurício. Tudo está para se fazer ainda. Então você tem no ser humano a coisa para ser feita ainda, o que está em processo de se fazer e o que foi conquistado. Vendo um planeta de provas e expiações, vamos ver o Brasil, né? Essas pessoas sem princípios nenhum, estão entregues ao próprio instinto. Ao próprio instinto. Mas aí, senhor Nilton, mas sobre, por exemplo, esse caso que o senhor falou agora dessa moça, dessa senhora, que falou que você achar a carteira, talvez ela não tenha noção. De repente pode não ter tido pai ou mãe, e ela talvez não tenha essa noção da gravidade que ela fala. Então vamos lá. Tem noção sim. Mas ela não desenvolve. Talvez não consiga desenvolver. Ainda não entendeu. Ela não entendeu, por exemplo, determinados políticos, lamentavelmente, têm noção de tudo, são bons pais, bons filhos, aquela coisa toda, e faz a mesma Mas coisa. vamos lá. Vão Ou até pagar. pior, porque Sim, ela sem dúvida. totalmente, coitada, ela foi sincera, mas de maneira errada. Então vamos lá. Aí eu perguntei para ela. Então vamos ver se ela tem noção ou não tem. Aí eu perguntei. Eu lembro que eu perguntei. Vem cá. Você saiu do banco no dia do salário família, que você recebeu o seu dinheiro, todinho do mês. Acho que é 1.000 e poucos reais. Opa, você perdeu. Deixou cair. E alguém achou. Você gostaria que essa pessoa devolvesse para você ou não? Ela, claro que sim. Eu não posso ficar sem meu salário. Então como é que você vai fazer para o outro que você não quer para você? Você já começou a dar uma orientação para ela. Então, mas Talvez na próxima, se ela ouvir essa mesma pergunta, ela vai ficar calada, né? Vai ter vontade, mas vai ficar calada. Mas olha só, mas não foi só ela não. Não foi só ela não. Foi para ela não. Então, a lei de Deus, ela está gravada na tua consciência. Onde está gravada a lei de Deus? Tá? Ele responde os espíritos, na consciência. Está vendo como é que o espiritismo faz a gente raciocinar? Faz a gente pensar. Você sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. E você tem os mandamentos, os 10 mandamentos. Está ali. O que Jesus falou dos 10 mandamentos? Ele ratificou. Ele falou assim, eu não vim destruir a lei. Eu vim consolidar a lei. Eu não vim, como é que é? Eu não vim mudar a lei, mas
É sancionar a lei. Não, então não. Cumprir a lei. Mas eu vim cumprir a lei. Que lei? A lei de Moisés? Não. A lei de Moisés, ela toda era ali, ele era um legislador, ele meteu o chicote naquele povo. A lei de Deus, que está na tábua da lei, a Torá, né? Os 10 mandamentos. Então, ele veio cumprir aquilo ali. E aquilo está na tua cabeça, você sabe. Não matarás. Você não sabe que não pode matar? Por mais cruel que seja o assassino. Tem gente que vive disso. Matar uma pessoa é igual matar barata para ele. Tanto que ele mata e ele foge. E se ele se vê encurralado para morrer, ele não vai querer morrer. Ele não vai. Então todo mundo sabe que não deve matar, tanto que mata escondido. Não roubarás. Ninguém rouba à luz do dia. Rouba escondido. Não cobiçar a mulher do próximo. Hoje devia botar o marido também, né? Tá igualzinho, tá pior. Então não vamos fazer. E por aí vai, todos os mandamentos. Né? Fala da inveja, né? Não cobiçar o seu asno, o seu boi. Naquela época era asno, era boi, a sua casa. Hoje você cobiça tudo do outro. Então a gente vê que o homem mudou quase nada moralmente. Intelectualmente, ele avançou muito. Se você pegar principalmente de 1 século, 2 séculos para cá, 1 século para cá, ele deu um salto imenso no campo intelectual. Se você pegar antes do Cristo, o homem não tinha invenção nenhuma, né? Antes do Cristo. Se você pegar depois do Cristo, mais de 1000 anos à frente, 1500 anos, não mudou nada. Aí depois vem Gutenberg com a imprensa e vem as coisas, as invenções, aí chega ali no século 20, 21, né? Boom. E a gente vê agora o conhecimento dobrar. Mas o que o homem faz com o conhecimento que ele tem? Você vê coisas espetaculares, principalmente quando querem vender a medicina, principalmente no campo da medicina, né? Quando querem vender. Tem helicóptero, tem equipamento, tem robô, cirurgia. Você não tem acesso a isso. Tem remédio moderno para tudo, tá legal, legal. Mas ele pega a mesma invenção, por exemplo, a energia atômica, ele destrói, ele mata. A mesma inteligência faz uma nave de guerra. Vocês já viram um caça, um avião caça? Né? Pois é, eu trabalhei lá com caça, né? Então, um avião de caça, você coloca ali metralhadora, é o ponto 30, ponto 50, você bota a 762, a MAG no helicóptero, beleza o helicóptero, você arma o helicóptero com uma... Você bota um canhão 30 milímetros, a gente tinha um F5 com um canhão 30 milímetros para matar, para destruir. Você lança uma bomba a quilômetros e quilômetros de distância e que ela vai... O erro é de centímetros. Você lança daqui lá no Rio Grande do Sul. Eu quero que caia ali essa bomba na praça tal, ali em Porto Alegre. Do Rio de Janeiro ela vai lá na praça. Eu quero que caia bem no chafariz. Ela vai no chafariz. Pum. Que tecnologia é essa? Que inteligência é essa? Eu assisti uma live agora, peguei só um pouquinho dela, né? Que tem, o senhor está falando aí, o estudioso especialista, muito bom. Ele falou que nos próximos 10 anos, o paraplégico vai passar a andar. Ele falou que a medicina vai evoluir 1000 anos em 10 anos. Lembra que o senhor falou agora? É isso aí. Que do Cristo, do ano zero para até 1500. 100 anos atrás, 150 anos atrás, não existia avião, não existia nada. Aí deu esse boom, né? Hoje se descobriu tudo. Eles falou que os chineses já estão atuando na não sei o que da quântica. Física quântica. Física quântica. Então, nos próximos 10 anos, o mundo vai evoluir 1000 anos. Então, quer dizer, ano que vem, ele evoluiu 100 anos, mais 100 anos, mais 100 anos. Aí vai acontecer, eu até perdi um pouquinho, a mente da pessoa vai evoluir tanto, vai expandir tanto, que com certeza vai ter uma melhora bem significativa. Exatamente. Bem significativa.
Porque virão espíritos para desenvolver o lado moral. Vanieri, se eu dependesse de você aí, para botar aqui. Aí, olha só. A doutrina espírita, ela veio para alavancar o progresso moral. Porque essas ideias, eu sempre falo para eles, você está vindo hoje pela primeira vez na aula, a reencarnação, é você aceitando ou não aceitando, acreditando ou não acreditando, é um fato. A imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade, se acreditando ou não acreditando, aceitando ou não aceitando, estando nessa ou naquela religião, é um fato. A pluralidade dos mundos habitados, tem vida em tudo quanto é planeta. Ah, eu não acredito, não aceito, isso é coisa de invenção. É um fato. Então, quando tudo isso vira à baila, ser do senso comum, e parece que a dor vai fazer a gente, não só o desenvolvimento intelectual, porque o desenvolvimento intelectual engendra o progresso moral, o progresso intelectual engendra o progresso moral, não só por isso, mas também a dor e a vida de espíritos que têm a missão de transformar o caráter do homem, moralmente. Então, o objetivo da doutrina espírita é transformar a humanidade. Aí terminamos ali, hábitos que lhes permitirão atravessar menos penosamente os maus dias, né? Então, quando o homem souber e respeitar um ao outro, a gente vai viver melhor, conviver melhor. Próximo. Perdeu o primeiro pensamento. É, para baixo. Não, porque eu virei para cá. Vira para aí que você vai ver. Nós já vimos essa daí, né? É aí? Onde buscar a educação moral? Como disciplinar hábitos? Vanieri. Onde buscar educação moral? No estudo, Os bons exemplos. nos bons exemplos. Vamos lá, continua. Vocês têm que raciocinar. Vocês querem tudo prontinho, mastigadinho? Acorda, Vanieri. Acorda, Vanieri. Vou jogar você lá dentro d'água, hein? No meu tempo era água. Continua aí. Onde buscar a educação moral? Como disciplinar hábitos? Como disciplinar esses hábitos? Continua, passa. Quais os resultados obtidos após a reunião pública? É isso mesmo? Logo depois daquele isso aí? Então aquilo ali é o título, né? É um título. Então vamos lá. Quais os resultados após a reunião pública? Quando você assiste uma reunião pública, essa que você toma passo aqui, você renova ideias. Isso, atrapalha bem. Você neutraliza pensamentos, muda o padrão mental, neutraliza determinados pensamentos inferiores e você muda o teu padrão mental. Olha, a reunião pública ele é importantíssimo para a saúde, isso vai chegar na saúde. Porque se a alma, como nós vimos lá no início, a alma, se o corpo físico, melhor dizendo, reflete o que tem o espírito, se o corpo físico reflete o que tem o espírito, quem precisa ser cuidado primeiro? O corpo ou o espírito? O espírito tem que estar bem para o corpo ficar bem. Vou fazer a pergunta de novo, vou fingir que não entendi as respostas erradas. Se o corpo físico reflete o que tem o espírito, quem precisa ser cuidado primeiro? O espírito. Você tem que renovar a ideia. A ideia é do espírito ou é do corpo? É do espírito. O cérebro é o instrumento. O cérebro é um órgão.
O cérebro é um órgão. A inteligência não está no cérebro. A inteligência é do espírito, não é do cérebro. O cérebro expressa o que raciocina o espírito. Então você, com uma reunião pública, neutraliza pensamentos ruins, e muda o teu padrão mental. Como aqui mesmo, nós estamos mudando. E o resultado disso aí é educação e renovação moral. Quem disse aí? Inácio Bittencourt. O espírito de Inácio Bittencourt, através do médium altivo. Continua aí. Passa. Vai, Vanieri. Tirou daqui por quê? Mas, seu Milton, vou fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, sou gordinho. Eu penso, às vezes, vou comer menos, vou amanhã amanhecer, vou fazer uma caminhada, aquela coisa toda, e com toda boa vontade. E aí, acaba cedendo, comendo mais e não fazendo a caminhada. O espírito é culpado? É. Agora, se eu estou querendo fazer a coisa boa, por que o espírito não me ajuda, então? Assim, Então vamos lá. Pergunta do iniciante, né? Muito boa. Olha como ele fez a pergunta. Vamos analisar a sua pergunta. O meu espírito, por que ele não quer? Se eu quero, por que meu espírito não me ajuda? Na verdade não é meu espírito. Não, eu sou um espírito que tem um corpo. Eu sou um espírito. Você tem o corpo, você não é um sapato. Não, mas eu ficando magrinho, não vai fazer bem para o espírito? Mas é o espírito. O espírito é que quer. A carne é fraca. Você já ouviu, né? A carne é fraca. A carne é fraca porque o espírito é sem vergonha. O problema é do espírito, não é da carne. Senão fica fácil você colocar a culpa na sua natureza. Você vai dizer, eu não tenho culpa nenhuma. Deus me fez assim, me fez gordinho, eu como porque é meu. Então, o que é o comer? Por exemplo, ele gosta de comer. Quem que não gosta de comer? O que é alimentação? É uma necessidade natural. Você tem que comer. Você tem que respirar. É uma necessidade natural. Você tem que ter. Você está aqui porque seu pai e sua mãe se relacionaram sexualmente. É uma necessidade natural o sexo, o alimento, o respirar, né? Beber água. Então, e você tem o sentimento natural, sentimento de amar, de ser amado. Todo exagero em cima do sentimento ou de uma necessidade natural, o exagero chama-se paixão. Então, o que é uma paixão? A paixão é um exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Onde é que está o sentimento? É no corpo ou no espírito? No espírito. É no espírito. Quando você exagera, então vamos falar da gula. Você tem que comer. Aí você vê, que comida gostosa, acho que cabe mais um pouquinho. Você vai aumentando, você vai ter problema de saúde depois. Você vai comer, a própria natureza vai dizer que você está comendo muito. Aí você morre de comer muito, você não conseguiu vencer a gula, você desencarnou por causa dessa paixão. No mundo espiritual, você vai ser um espírito com vontade de comer. Você vai querer comer. Aí você não vai poder ver um churrasco, por exemplo, esse churrasquinho de praça ali, tem ali no César Maia. Está cheio de espírito ali. Cheio, lotado. O espírito não conseguiu se desvencilhar dos prazeres da carne. A maioria na terra dos espíritos desencarnados, por isso que a psicosfera da terra é muito pesada, é negra. Eles não se libertaram, estão andando aí na rua, estão para lá e para cá, estão nos bares, nos botequins, nos restaurantes, nas casas, nas ruas, todos eles, então é a maioria. Ele não se libertou. Então você vai ter um problema. Você fuma? Não
Não estou dizendo que você, não estou fazendo pergunta. Você fuma, um exemplo, você fuma. Quem que fuma? É o espírito. Ele tem o prazer de fumar. Se ele não se libertar, ele vai se continuar como espírito fumante. Só que lá no mundo espiritual não tem plantação de tabaco, não tem indústria, não tem alambique, não tem. O que ele vai fazer? Ele vai encostar em quem fuma para ter o prazer junto com aquele. Ele vai encostar em quem come muito para comer, ter o prazer da comida com aquele. Ele vai encostar no que bebe para ele ter o prazer de beber. Por isso que essas paixões, elas são difíceis. Quer alguma coisa? Agora que chegou? Caramba. O nosso corpo é uma matéria, é isso? É matéria, corpo é matéria. A matéria tem algum conflito com o espírito? Assim, ela, em algum momento, nesse caso, por exemplo, eu tenho o desejo de comer bastante, mas sei também tem a consciência que a gente precisa o quê? Se cuidar da saúde, não comer tanto, caminhar, etc, etc. Mas isso acaba não acontecendo. Não só comigo, mas com muitas pessoas. O corpo, a nossa matéria, ela tem alguma, ela consegue brigar. Eita, você está perguntando o seguinte: o corpo influencia no espírito? Essa é a pergunta. Olha, o espírito é tudo. É claro que o corpo influencia porque você está num corpo, mas o espírito é tudo. Você pode, se você quiser, aí vai entrar a vontade, tem um estudo só sobre a vontade, você usando a sua vontade, você querer, você pode sobrepujar tudo isso aí. Mas a vontade de querer estar nos pensamentos, Mas faz parte do espírito, né? do espírito, isso é uma potência da alma. Mas aí você diz assim, pô, eu preciso emagrecer, eu sei que eu estou comendo muito, mas eu continuo comendo, porque eu não tenho vontade. Olha só, você é gordinho. Acaba não mudando os hábitos. Você quer, mas não quer muito, quer da boca para fora. Exatamente. É. Eu fiz essa pergunta, se a nossa matéria não tem uma briga ali com uma... Isso. A matéria é a mesma coisa. Você toda hora dá um chute na pedra com o teu sapato aí, esfola o sapato. O problema do teu sapato, você está com o sapato cheio de lama. O problema do teu sapato foi você que pisou na lama. O problema é do teu sapato ou você que não prestou atenção e tropeçou na pedra? Você está com a roupa suja, está com a camisa suja. Ah, foi o trabalho. A culpa é da camisa? Não, você botou essa camisa aí, uma camisa mais surrada para ir para o trabalho, a calça, botou uma roupa para ir para o trabalho, trabalhou o dia inteiro. A culpa é da camisa, da calça, do sapato? Não. Você vai chegar em casa, você vai pegar isso aqui, vai botar no cesto, né? Ou vai lavar, vai tirar, vai botar a roupa limpa para dormir. De repente você até bota a mesma roupa amanhã. Né? Mas você não é a roupa, você tira, vai tomar um banho e vai dormir. O corpo, você imagina, eu vi um filme uma vez, que eu nunca esqueci aquela imagem. O espírito, ele abria aqui daqui em cima, assim, era um show, lembra? Mas feito um fecheclé, ele saía do corpo. O corpo físico é uma roupa de carne e osso. Quando você morrer, você vai tirar essa roupa, imagina você tirando a roupa e botando no cesto de lixo. Qual é o cesto de lixo? Lá o monturo, o cemitério. Ah, botou lá no caixão, vai enterrar, a matéria vai se transformar. Ou vai queimar, vai fazer o que quiser. Porque você não é o corpo, você usa o corpo. Assim como você usa a roupa de pano, você usa o tênis. O tênis não é teu pé. Só que numa visão holística, uma visão mais profunda, você tem o tênis, que eu estou vendo, a meia e o pé. Tênis, meia e pé. Quem é mais importante? Claro que é o pé. Demorou ainda para responder? É o pé. É o meu pé, não é? O pé é o mais importante. Quando a gente amanhece assim, aquele dia lindo, que a gente olha o sol, aquela coisa linda que a gente agradece a Deus, né? Os olhos, esse momento
espírito que está sentindo. Os nossos olhos que tá, são os nossos olhos que estão falando com o espírito. Tipo assim. Olha só, os sentidos no corpo físico é para a alma perceber o exterior. Então, por exemplo, o cego, ele não tem a visão, então ele não sabe distinguir o verde do amarelo. Pergunta para o cego, qual é a diferença do verde para o amarelo? Como é que ele vai dizer? Ele nunca viu. Ele não vê. Então o espírito não percebe. Quando quem vê, que na verdade isso aqui é um buraquinho que tem a alma para ela perceber. Então você vê um dia maravilhoso, que dia gostoso, que sol gostoso, que dia bonito. É a alma que está em enlevo. A alma está sentindo a natureza. Porque o dia bonito, o dia azulado, aquele sol da manhã, como você falou, o cheiro do verde, é para todo mundo, mas nem todos percebem isso. Você percebeu, mas ele não. Ele não. Ela percebeu. Se todo mundo percebesse, eram os olhos, mas não é o olho, é o espírito. O espírito é tudo. Então, o sapato é o corpo físico. O sapato está para o corpo físico, a meia está para o corpo espiritual, assim como o pé está para o espírito. Você que gosta da matemática, está aí uma proporção. Então, o espírito é mais importante. E o espírito tem um corpo espiritual, que é a meia, e ele tem um corpo físico, que é esse que a gente está aqui de relação. O defunto está aqui sentado aqui, do teu lado aqui, o espírito aqui. Eu não estou vendo. O médio vidente iria ver. Ele está aqui, o espírito está sentado com o seu corpo espiritual. E a percepção dele, a visão, a audição, está nele todo. Ele está aqui, ele está vendo o que está acontecendo lá atrás. Porque a percepção é do espírito. Ele não tem mais os órgãos como a gente tem para perceber, para ver. A visão está no espírito. A audição está no espírito. Entendeu? Então o espírito é tudo. Aí vamos lá. Aí fala. O corpo matéria é uma máquina que transmite as coisas para o espírito. O espírito dirige o nosso corpo. A máquina transfere Não, ao espírito. não é o contrário, não? Não, o espírito dirige o nosso corpo. Não, o espírito dirige o nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina que entendi falar que é o corpo. Então pensa no que ele está dizendo no carro fisiológico que fala o André Luiz. Você tem um carro fisiológico, você tem um carro, o teu carro. Você tem um carro, você é o motorista. Quem é mais importante, o motorista ou o carro? O carro pode quebrar, pode estar velho, você compra outro. Você que não pode se quebrar. Então o carro fisiológico é o corpo físico, o motorista é a alma. Tá? Eis tudo, isso é o mais importante. Vem mais para perto aí, Helena. Quem não fica, senta aqui, ó. Então vamos lá. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Quem está dizendo isso é André Luiz, né? Principalmente lá em cima, João. Conhecereis a verdade vos fará livres. Então, João, está no Evangelho lá em cima. Conhecereis a verdade vos libertará. O presidente anterior sempre falava isso, né? Essa frase aí. Conhecereis a verdade vos fará livres. Que verdade é essa, né? Olha aí, a gente está aprendendo aqui a verdade. Nós somos espíritos. Isso é uma verdade. Nós não temos a ciência de toda a verdade, mas isso é uma verdade. A educação da alma é a alma da educação. André Luiz. O espírito de André Luiz está dizendo, um dos patronos aqui. Então, junto com o Inácio, o André Luiz, o Dr. Erma, eu falei em nome do Dr. Erma e da equipe, né? O Dr. Bezerra de Menezes e o Dr. Roberto de Canalejas. E aí de cima, em João, conhecereis a verdade vos fará livres. Essa verdade é o conhecimento, essa minha leitura, é o conhecimento que a gente tem da espiritualidade, porque a gente sabe. É o conhecimento que a gente tem. Da doutrina espírita, porque a gente sabe que o que a gente faz com a nossa vida. A doutrina espírita é um meio. A gente colhe o que a gente planta. Então, essa é a nossa
Não, não é liberdade, é verdade. É que você é um espírito imortal. Você tem que ter essa consciência. A doutrina espírita te mostra isso. Você é um espírito. Por isso João disse, conhecereis a verdade vos libertará. A educação... A liberdade do espírito, de que a gente sabe que É. a alma é imortal. É. De que independente do que você faça, sua alma é imortal. É. Né? Você vai chegar, uma hora você vai chegar no espírito puro. Lá, quanto tempo você vai levar, você não sabe. Mas essa é a sua liberdade. Essa é uma verdade. Exatamente. Isso aí. A educação da alma é a alma da educação. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se e conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. E quantas lutas morais nós já nos envolvemos? Quantas? Aí está entrando a questão que ele falou lá no início, da educação, que Kardec colocou na sua observação. A educação como elemento de transformar o caráter, os caracteres. Então não basta apenas ensinar a ler. Por exemplo, a religião é fundamental você ensinar. Eu vejo pais dizer assim, quando crescer ele decide. Eu vejo minha sobrinha falar, não quero saber de religião não. Quando ele crescer ele decide o que ele quer. Ele vai decidir o que quando ele crescer, se você não ensinar agora? Ele vai ser um ateu, vai ser indiferente. Então você tem que ensinar uma religião que seja sua, tem que ser a sua mesmo, do pai, da mãe. Depois ele decide, mas ele já teve uma base. Eu agradeço muito a meus pais que me conduziram à Igreja Católica, que me ensinou o Evangelho de Jesus, que me ensinaram o Evangelho de Jesus, que me colocaram no catecismo como era a crença deles. Então eu aprendi a conhecer Jesus. Hoje eu conheço Jesus de uma maneira diferente, mas a base foi lá na igreja. Então isso aí é educação que forma o caráter, educação moral. Não basta aprender a governar-se, não basta ensinar a criança elementos da ciência, a ler e escrever, né? Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional. É tão necessário como saber ler, escrever e contar. Entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Quantos se suicidam aí? Quanto suicídio? Falta de educação. E o que o Divaldo falou? Está lá que em 2024 e 2025 o suicídio será uma pandemia. Vai ser um ápice. Aí o que adianta você ensinar a ler, a escrever, a formar e a pessoa se mata? A filha de um amigo nosso aqui, né, que vinha aqui, faz palestra aqui inclusive. 20 e poucos anos. Fazia medicina. Se suicidou. Quem está fazendo uma faculdade de medicina é alguém que estudou, que tem intelectualidade. Por que se suicidou? Então, essa educação moral, ela é fundamental. Você não chega para a criança e diz assim, ele não vai aprender a ler nem escrever. Quando ele crescer, ele decide. Alguém fala isso com o filho? Por que não ensina, não obriga a vir à casa espírita? Por quê? Eu vejo aqui mesmo, filho de evangelizador, não quer vir, porque o evangelho tem que vir, acabou, está morando debaixo do meu teto, está comendo do meu feijão, né? Quando sair, aí sim, decide, enquanto não. Então, olha aí, isso aí está no Depois da Morte de Leon Denis, no capítulo 54, está lá, edição FEB. Alguma pergunta, alguma colocação? Adilane, eu acho que esse estudo aqui, eu até falei aqui, a gente devia fazer 18 horas, porque a maioria está chegando, não consegue chegar às 5h30 por causa do trabalho. O Paulo Nagai não consegue chegar às 5h30. A gente faz de 18 às 19.
né? Já falei com os espíritos aqui. Então, Eu fico com pena porque eu acho que esse estudo é tão bom. Fala. desculpa, então essa educação da alma, a alma da educação ali, acho que tem muito a ver também com o ambiente familiar, né? Pai, mãe. Nós vimos isso lá no início. Na primeira, volta lá na primeira. Pode voltar. É muito importante essas quebras. Vai em frente, vai passando uma a uma. Vai passando, passa para baixo. A outra. Ah lá. Há um elemento que se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Aqui incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quem que dá essa educação? Pai, mãe, ali é o berço. Como está quebrando muito hoje em dia, né? O ambiente familiar está se perdendo. Vai seguindo, vai seguindo. Está se perdendo muito, né? Aí acontece aquilo que o senhor falou nas escolas, acaba... Ah lá, nós falamos da escola, nós falamos da sociedade, a internet é uma coisa excelente. Usam para o mal, as pessoas têm tudo na internet. Tem criança aí que te dá aula de uma porção de coisas que você nunca nem ouviu falar. Aí ele continua lá o Kardec, ó, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, a gente vê isso aqui, a comunidade chegando aqui, sem princípios, sem freio, entregue aos próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Hoje estava a mulher xingando aí, falando tudo quanto é palavrão, blá, 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 ela só queria comer. Mas ela, em vez de chegar e pedir um prato de comida, já se desentendeu ali, a outra também não... Pronto. Tá lá. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem, de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Então, a educação dos pais é fundamental. A primeira infância é fundamental. Aí nós colocamos, o homem é fruto do meio? O homem é fruto do meio, Leno? É. O homem é fruto do meio? Os hábitos que a gente tem, a gente traz do meio que a gente vive, das pessoas que a gente convive. É o meio que decide a sua vida? Claro que não, mas o meio influencia. O meio te educa ou te mal educa. Então, quando você vai ali na comunidade, que a gente conhece muito bem, e você vê aquelas crianças na rua o dia inteiro, e você tem ali a internet, que tem 5.000 canais, lá tem até mais canal, né? Aberta a todos eles, e as crianças, elas vêm aqui os jovens, dormindo muitas vezes no sábado, porque ficou a madrugada inteira vendo televisão, vendo bobagem na televisão. Então quem é que está educando a eles? A internet, a televisão. Educando, Os pais. Tá imbecilizando, né? Está imbecilizando. Então, os pais querem se livrar das crianças, deixam lá. Você vê criança aqui, com 5 anos, com 4 anos, com o celular na mão. Você fala, tá. Se tirar, a criança faz um escândalo. Aí a mãe, o pai, para não se aborrecer, deixa. Então o que está educando? Por enquanto está vendo a galinha pintadinha, está vendo a, como é que é? A pepa. Esse negócio da pepa as crianças gostam. Eu vim saber o que é pepa com a minha neta. Adora pepa. É. Tem lá ela gosta daquele lá do ursinho, tem um ursinho lá. Hã? Como é que é o nome do ursinho? Não, o ursinho foi da nossa época. Aí, o que acontece? Daí, para ela ir para filmes, para pornografia, Unicórnio agora, coloridinho. para ir para pornografia, para ir, é um pulo. Aí os teus instintos são exacerbados,
porque a gente está muito mais próximo da animalidade do que da angelitude. Então, os pais são fundamentais. Agora, é uma condição sine qua non? Não. Um espírito superior, ele vence o meio, mas que dificulta. Você tendo pais... que estava tendo. Surgiram outras que eu não me lembro, mas essa ficou na minha cabeça. Daquela história da baleia azul, que foi surgindo na internet, que foi passando, que as crianças se suicidavam com o jogo. Ah. Isso que dá na internet. Pois é. É isso aí. Então, pais... Hã? Desculpa, sem mandar também que os bons hábitos antigamente muito se perderam. Não se perder. Por exemplo, Almoço em família. meu pai botava a gente para dormir. Televisão, não tinha tantas televisões assim. A maioria não tinha televisão. Só tinha um canal 2, o 4, o 6, o 7 e o 13. Meus pais me davam uma missão, né, para cada um dos irmãos. Por exemplo, a minha missão era lavar os banheiros da casa. A gente lavava os banheiros. Meu outro irmão lavava as varandas, minhas irmãs. Então você tinha uns hábitos que ia formando sua educação, seu caráter lá na frente. Você está entendendo? Já dando responsabilidade para as Pois você não pode fazer isso porque não cabe em determinadas situações, como o senhor falou. Se você tem por exemplo, minha avó, ela, na época, ela era da Testemunha de Jeová, então eu acompanhei, quando eu tinha 6, 7 anos, eu acompanhei um pouquinho. Depois acompanhei um pouco minha outra avó na igreja católica. Isso é que o senhor falou, isso te ajuda lá na frente, Ajuda. a tomar algumas decisões, fazer algumas mudanças, Hoje... até uma outra maneira de seguir Jesus, não é verdade? Só que hoje em dia, você não pode fazer quase muitas coisas, porque às vezes é até crime. Opa, não pode, senão eu vou te denunciar lá na cautelar lá do juiz, porque você está dando maus trato para o filho. Pô, dizer não para o filho é crime. Fala, Dilane. Esses hábitos bons se perderam. Estou falando, o senhor já viu que eles estão montando no shopping? Todos os shopping agora, eles estão montando um negócio horroroso. Tijolos, o senhor entra ali dentro, o senhor tem que ver Então, a motivação. eu vou repetir aqui para ouvir. A Dilane está falando de salas de jogos dentro dos shoppings que está uma febre. É assim, se os pais querem se desvencilhar das crianças, larga a criança num lugar daquele e vai passear, vai almoçar. Então, não está dando a educação. Continua lá, nós só voltamos para ver a questão dos pais, mas já está quase na hora de parar. Vai lá, onde a gente parou aí, né? Vamos parar aí, ó. Analisa o teu conhecimento doutrinário nas horas de decisão. Em tais circunstâncias é que demonstrarás para ti mesmo e para os outros como se te gradua o brilho do espiritismo no âmago da razão. É aquilo que você falou. Não dê uma resposta imediata. Espera, porque o que você aprendeu com a doutrina espírita vai fazer com que você tenha uma boa decisão. Vou pegar um caso concreto recente. Eu me aborreci lá na obra com um camarada que eu mandei ele fazer lá as salas lá com drywall. Aborreci. Achei que não agiu corretamente. Eu, de imediato, eu ia tomar uma decisão. Eu já estava na cabeça, eu vou tomar a decisão. Aí pareci, não, eu vou esperar um pouco. Eu não posso tomar uma decisão desse jeito, porque eu estava pau da vida. Eu ia falar fulo da vida, né? No Ceará fala fulo. Eu estava pau da vida. Esperei, o dia todo passou, foi diluindo. 9 horas da noite ele veio aqui. Aí nós conversamos. Aí eu já tomei uma decisão mais tranquilo, mais conforme o ensinamento. Se você reagir o que a gente falou aqui, normalmente você reage. Quando você reage, você não reage, normalmente não reage acertadamente. Então é melhor você se calar, esperar um tempo e depois você toma uma decisão, para não tomar uma decisão precipitada e trazer problemas não só para você, mas para o conjunto.
Se eu fosse tomar a decisão que eu queria tomar, que era mandar ele embora e acabar com tudo, e pegar outro, ia atrasar mais prejuízo. Então foi melhor contemporizar, acaba aquela parte ali e depois a segunda parte a gente vê. Então o que ele está dizendo ali, você com conhecimento doutrinário, ele está fazendo diferença na sua vida? Eu estou diferente hoje? Nas circunstâncias em que eu sou chamado a tomar uma decisão, o Espiritismo, ele faz eu raciocinar, ele faz eu tomar uma decisão conforme a orientação que recebemos aqui, que é a orientação do Cristo. É isso que ele está dizendo. Entre dois, querem falar alguma coisa? Entre todas as causas que dificultam a marcha da nova revelação na Terra, destaca-se a imposição de espetacular e doloroso relevo à preguiça mental. Quem quer comentar isso aí? Entre todas as causas que dificultam a marcha da nova revelação na Terra, destaca-se a imposição de espetacular e doloroso relevo à preguiça mental. Na verdade, a gente vem aqui para espirrar, fazer uma prova, e a gente se acomoda e acaba não fazendo nada. Aí vai repetindo de novo. Tem preguiça mental? É isso aí. É preguiça, se acomoda. É a preguiça de raciocinar mesmo, que você já pega aquele negócio, você já quer tudo pronto, né? É a preguiça de pensar. Por isso que a doutrina... As pessoas pensam em procurar se informar, se aprofundar. Por isso que a doutrina espírita é para quem gosta de pensar. Quem não gosta vai para a igreja. Senta, levanta. O padre manda levantar. Busquemos estudar. Pior que a situação de quem não sabe ler é a situação de quem sabe e, no entanto, não lê. Pô, o Espírito fala isso para você, hein? Busquemos estudar. Pior que a situação de quem não sabe ler é a situação de quem sabe e, não tanto, não lê. Quantos livros você leu? Não precisa me dizer não. Esse mês. Esse ano, pronto. Quantos livros vocês leram esse ano? 3 ou 4. Tá bem. Pode dizer, quantos, Vaniel? Não, fora o Evangelho, os livros de Espírito, o livro dos médios. Próxima, vamos mais um pouquinho que ele vai ter outras coisas ali. Estudo não se conta. Eu li, aconteceu na casa espírita. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. O Espiritismo não é crença nova, o Espiritismo não é nada de novo, ele simplesmente facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, porque Jesus é o nosso guia e modelo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. É isso. A última, reconheces o verdadeiro espírita, essa eu gosto, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar inclinações mais. Vamos parar aqui, semana que vem a gente revê isso aí, número 10. 10, nota 10, fala. Hã? Naquela última ali, reconhece, né, naquelas duas, o Espiritismo, você pode, por exemplo, eu estou falando por mim, por exemplo, eu nunca segui nenhuma religião, nunca estudei sobre religião nenhuma, né? Assim a fundo, mas eu me percebi que eu consegui melhorar muito como homem, como marido, como pai, como filho. Tipo assim, eu me via, quando eu era mais jovem, tomando algumas decisões que eu não tomaria nos dias de hoje, como há 10 anos atrás. Então, eu acho que a gente consegue evoluir mesmo fora. Sim. Mesmo fora. Tipo Sim. assim, aprendendo mais no dia a dia, no convívio. Sim. com as pessoas. Fala para ele que eu já ligo para ele, bota aí, estou dando aula, o professor Albano. Sim, olha só, se não, quem nasce na China e não tem espiritismo?
Quem nasce na Coreia do Norte, que nem religião pode ter. Boas pessoas. Isso, Senão eu vou cair no mesmo erro da igreja. A igreja católica diz o seguinte: fora da igreja não há salvação. Nós não podemos dizer que fora do espiritismo não há salvação. O espiritismo é meio, o fim é o progresso. Agora, o espiritismo mostra o caminho, esclarece, como a gente viu aqui. Você pode vencer e vence, porque Deus está em todas as religiões, mesmo acima de toda e qualquer religião, ainda mais, fora de todas as religiões. Deus está fora de todas as religiões, nela e acima delas. A doutrina espírita facilita esse entendimento. A tua resposta é sim, claro que sim. A gente vai amadurecendo, tem que ir mudando, né? Quando Kardec começou com o espiritismo, ele não nomeou como se fosse uma religião, né? Foi como se fosse Mas quando ele lançou o Evangelho, ele viu que era uma religião. A ideia inicial era só uma filosofia, mas foi muito mais fundo, e nem ele esperava. E a gente tem aí a doutrina espírita norteando a nossa vida, facilita bastante. Agora, quantos espíritas fazem coisas erradas ainda? Espíritas que se suicidam com todo o conhecimento que têm. Então, espíritas que traem a esposa, que traem o marido, é porque não compreendeu. Ele entrou para a doutrina, mas a doutrina não entrou nele. Ele não refletiu. Quantas coisas a gente fez de errado, quantas coisas bobagem que a gente fez lá atrás, mas que hoje não faz mais, que a gente se arrependeu. E hoje, a gente, como nós temos dito aqui, a gente pode refazer o caminho. Pode, nós estamos no corpo, a gente pode pedir desculpa, a gente pode voltar atrás. Ah, não dá mais para eu ajeitar o que eu fiz de errado com a Lourdinha, minha esposa. Ela morreu e eu errei com ela. Mas o meu problema não é com ela. O meu problema é com a lei de Deus. Porque se ela me perdoou e ela está bem, e eu estou na carne, meu problema é com a lei de Deus. Eu vou refazer no trabalho do bem. Vou me recuperar no trabalho do bem. Me arrependi, fiz bobagem. Depois a gente continua junto. Agora eu vou trabalhar então para recuperar o tempo perdido. Lembre-se sempre, Judas Iscariotes e Jesus. Judas fez a bobagem lá. Jesus ficou com raiva? Não. Aconteceu aquilo tudo, desencarnou Judas, desencarnou Jesus. Para onde foi Jesus? Para onde foi Judas? Depois Judas voltando ao corpo, Jesus tinha que voltar com ele para que ele pudesse se redimir diante do Cristo? Não, porque o problema de Judas Iscariotes foi com a lei de Deus e não com Jesus. Ele foi um instrumento voluntário, porque ninguém vem como instrumento do mal. A gente, quando faz o mal e o outro recebe o mal, é porque o outro precisava passar pelo mal e eu fui um instrumento voluntário do mal. Não, e o cara lá, hoje, depois a gente, ele falava tanto do mal, fazendo mal. Atrai o mal. Eu só fiquei analisando assim, essas pessoas receberam isso, porque também estavam vibrando no mal que nem você. Pois é. Gente, faltam 5 minutos, vamos fazer a nossa prece. Semana que vem a gente continua, a gente dá uma repassada e continua aqui. Se você gostou, tendo tempo, vem para cá toda terça-feira. Vocês acham melhor, vou perguntar para vocês. Para mim, surgiu aqui tudo, depois, para mim é indiferente. Eu dou aula aqui 5h30, vem 5h30 para cá. 5h30 ou 6 horas, para mim é indiferente. Mas o que eu tenho observado, que vocês estão com dificuldade de chegar aqui 5h30. O Paulo Nagai tem dificuldade de chegar às 5h30. Então a gente podia fazer esse estudo 6 horas, começar 6 horas em ponto e acabar às 7. Podia ser junto com o conto, A gente vai ver esses estudos depois aí. O que vocês acham?
Acha melhor fazer às 18 horas? Vocês acham melhor? Sim. Então vamos falar amanhã com os espíritos. Já estou falando aqui, estão sabendo, a não ser que quinta-feira lá eles falem alguma coisa. Amanhã você não precisa falar, não, o senhor já está falando. Então, a não ser que tenha alguma coisa em contrário, porque eu acho que o estudo, ele é um estudo muito bom e que precisava alcançar mais pessoas. Então, next week, iniciaremos esse estudo às 18 horas, em ponto. 10 para as 6 estarei já aqui pronto. Muito obrigado aos amigos aqui presentes, responsáveis por este estudo. O Dr. Erma, ao Inácio Bittencourt, ao André Luiz, ao Roberto de Canalejas, a todos vocês, amigos queridos. Ao altivo diretor da nossa casa, a nossa gratidão e a coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP. Muito obrigado por tudo. Em nome de vocês, amigos queridos, em nome do amor de Leon Denis, de Allan Kardec pela humanidade, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do tema medicina espiritual. Que assim seja.